Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula sobre a conversão ao Islã, acabamos de falar sobre a troca ou a mudança de nome após a conversão. Então, é recomendável mudar o nome ou trocar de nome quando o novo nome é dos mais amados por Allah. Demos exemplo até como, por exemplo, Abdullah, Abdurrahman, pode ter outro, Abdul Samad, Abdul Karim. Então, nomes que têm ali a ligação com Allah, ou seja, a adoração a Allah. Um nome que tem o próprio nome de Allah, ou seu atributo, e o termo Abdu, que é adorador. Então, adorador de Allah de forma geral. Então, esses nomes são os mais amados, são recomendáveis. E todo o nome que englobe os significados da adoração a Allah ou agradecimento a Allah também pode ter esse tipo de nome. E isso é igualmente recomendável aos muçulmanos que nascem na religião e aos convertidos. Isso de escolha de nomes, melhores nomes ou os nomes mais amados de Allah é para todos. Então, tanto aqueles que nascem muçulmanos, é melhor sempre buscar esses nomes, os melhores nomes, com bons significados. E assim como aqueles que se convertem, caso haja necessidade de mudar, como falamos antes, quando tem significados sujos ou que tem conotação religiosa particular de uma certa religião famosa, então querem mudar, tem que escolher esses nomes que são recomendáveis ou melhores diante de Allah. É lícito mudar o nome ainda que não haja motivo, como usar um nome árabe, mesmo não sendo recomendável ou algo aconselhado pelo Islã. Então, é recomendável caso a pessoa prefere usar um nome árabe, mas repetimos e falamos que o ter um bom nome ou escolher um bom nome não significa que será um bom muçulmano, mas sim a prática. Apenas a gente faz isso de trocar ou mudar o nome, caso haja esses nomes que têm um significado que contraria ao Islã, ou nomes ofensivos, ou nomes com significados de coisas sujas ou inaceitáveis na sociedade. Sobre os bons modos na higiene pessoal dentro do Islã. O que se entende por bons modos em relação à higiene pessoal? Entende-se pelas qualidades natas que Allah pôs na pessoa e que o Islã completa com seus ensinamentos. Assim, o crente adquire os melhores modos e a melhor aparência e higiene, unindo o natural e o aprendido. O Islã dá importância ao aspecto e à beleza, pois a aparência é e deve ser reflexo do interior. Então, aqui já fala-se dos bons modos em relação à higiene pessoal e o Islã recomenda ou coloca como algo natural. Coloca como algo natural a higienização da pessoa, sempre manter essa aparência boa ou melhor. E essa aparência melhor tem que também ser ligada ou conectada com o interior. Então, se o interior está puro, ou seja, tem aquela crença em Allah, então tem que manter por fora também uma higienização, uma limpeza. E o mensageiro de Allah, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse, são 5 os hábitos que fazem uma boa higiene pessoal. 5 os hábitos que fazem uma boa higiene pessoal. Aqui, nesses hábitos que o profeta Muhammad vai mencionar, a gente vai perceber que mesmo aqueles que não são muçulmanos fazem. Mesmo aqueles que não são muçulmanos fazem, ou seja, se higienizam. Então, por isso, fala-se que é algo natural. Ou seja, são hábitos que são naturais, só que outros a gente aprende. E o Islã sempre traz algumas evidências para que a gente tenha mais motivação, mais incentivo de praticar, por exemplo, essa higienização. Porque
além de você higienizar o seu corpo, a sua roupa, por exemplo, como algo natural, mas também vai ganhar a recompensa diante de Allah, porque você está seguindo aquilo que o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, recomendou. Então, além de se higienizar, você manter-se limpo como algo natural, você também está seguindo uma sunna, uma tradição do profeta. Então, naquele momento você é recompensado. Às vezes as pessoas podem dizer, mas isso não há necessidade, qualquer um faz. Quanto à higienização, as pessoas podem falar isso, qualquer um faz. A diferença é que quando você faz porque está seguindo o profeta Muhammad ou está seguindo a tradição do profeta Muhammad, está sendo recompensado por isso. Manter a sua roupa limpa, ou, por exemplo, cortar as unhas, cortar ou remover os pelos das axilas, tudo isso, todos ou algumas pessoas fazem e algumas pessoas não fazem. Mas para o muçulmano já se torna uma obrigação. Uma obrigação porque, além de manter o corpo limpo, ele está seguindo aquilo que é sunna. Então, neste hadith, nesse dito, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, falou dos 5 hábitos que fazem uma boa higiene pessoal. Então, ele fala da circuncisão, fala de raspar os pelos pubianos, aparar o bigode, cortar as unhas e raspar as axilas. Então, esses 5 hábitos, como a gente falou, são coisas naturais. Então, são coisas que qualquer um já faz. A questão da circuncisão. Tem pessoas que não são muçulmanas e fazem, no caso, os homens. Fazem a circuncisão, mesmo não sendo muçulmanos. E é algo que hoje comprova-se que faz parte da higienização, mesmo para aqueles que não são muçulmanos. Alguns especialistas falam que ajuda muito na higienização já do órgão sexual, no caso masculino. Então, a circuncisão é um hábito natural, mas aqui o profeta Muhammad já reforça sobre isso. E também, raspar os pelos pubianos também é algo natural. Ou seja, muitos, mesmo não sendo muçulmanos, fazem esse tipo de limpeza. Aparar os bigodes também é algo natural que mesmo as pessoas que não são muçulmanas já fazem. Cortar as unhas e também raspar as axilas. Isso é uma higienização, é um hábito, é algo natural. Porém, como falei, o muçulmano faz isso, já está ganhando recompensa apenas por ter seguido o quê? Aquilo que é a tradição do profeta, aquilo que o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, recomendou. Então, todas essas ações que a gente acabou de mencionar aqui, falaremos mais um pouco com mais detalhes na próxima aula. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين